Bom, pessoal, então a partir de agora nós estamos iniciando as gravações, tá? Vou iniciar me apresentando. Eu me chamo Patrícia, eu vou ser a moderadora nessa sala de apresentações. Eu sou mestranda no programa de pós-graduação em ensino das ciências ambientais na USP, em São Carlos, e também atuo como professora na rede estadual de ensino em São Paulo, tá? Eu informo a vocês que nós teremos cada apresentação, na verdade, ela deverá ter 5 minutos de duração, né, para que cada apresentador possa, então, explanar o seu trabalho, e as apresentações serão subsequentes, assim a gente consegue otimizar, inclusive, o tempo para a gente deixar os minutos finais para as perguntas, mas assim, vocês podem ir colocando as perguntas no chat, né, ou então solicitar, eu vi que eu tenho uma mãozinha aí no Meet, vocês podem solicitar, inclusive, para que isso seja falado, né, oralmente, na verdade, após essa inscrição no chat. E durante as apresentações, eu peço a gentileza de permanecerem, então, com os microfones desligados, deixando apenas o apresentador com o áudio aberto. Tranquilo? E a gente inicia, então, agora com o José Orlando, e eu vou compartilhar com vocês a minha tela, onde consta o resumo de cada apresentação, tá? Então, só um momentinho. Vocês conseguem visualizar a minha tela? Perfeito. Então, José Orlando, por favor, excelente apresentação para você, pode começar. Boa noite, gente. Todos conseguem ouvir normalmente? Sim, tranquilo. Tá. Então, boa noite. Eu me chamo José Orlando. Eu sou discente do curso de licenciatura em Química na Universidade do Estado do Pará. E no presente trabalho, eu com meu grupo, nós buscamos fazer uma abordagem sobre a história da ciência no conteúdo de radioatividade a partir de uma obra pesquisada. Então, como sabemos, no ensino de Química ele é permeado por metodologias ainda tradicionais, ainda com o ensino descontextualizado, compartimentado, fragmentado, tudo isso que acaba, digamos assim, não ajudando na construção do conhecimento. Desse modo, a história da ciência surge como uma importante ferramenta ao inserir os recortes históricos e buscar a contextualização, a interdisciplinaridade e ajudar na construção do conhecimento. Então, no presente trabalho, nós analisamos o livro do Roberto de Andrade Martins, que eu não lembro exatamente o nome agora, mas ele está aí no trabalho, sobre radioatividade, sobre o pesquisador chamado de Henri Becquerel. E aí fizemos um levantamento bibliográfico, analisamos o conteúdo do livro e vimos como isso pode ser utilizado no tema de radioatividade. Então, o livro, ele se centra nesse pesquisador, Henri Becquerel, só que apresentando a ciência como um processo de construção, um processo dependente de vários atores, ela apresenta as pesquisas anteriores ao Becquerel e que ajudaram na construção de suas pesquisas. Então, apresenta, por exemplo, a descoberta dos raios-x por Wilhelm Röntgen, uma importante descoberta, uma das primeiras grandes descobertas desse ramo científico, e também apresenta os estudos de um cientista chamado de Henri Poincaré, onde ele veio estudar a luminescência das substâncias. Se apropriando desse conteúdo, desse conhecimento,
o nosso texto apresenta que o Henri Becquerel deu continuidade aos estudos e buscou verificar essas relações de... Vocês estão conseguindo ouvi-lo, pessoal? Algumas substâncias, como sais de urânios, liberavam determinada luminescência, mesmo sem a exposição de luz, mesmo diante de um ambiente escuro. E assim, o Becquerel ele teve o que muitos acreditam que foi a grande descoberta que deu início exatamente à radioatividade. E ainda fazendo outras abordagens nesse texto, ele apresenta os desdobramentos da pesquisa de Becquerel, visto que a ciência é algo que é influenciado pela sociedade da mesma forma como também influencia, da mesma forma como entrega determinados desdobramentos, determinadas consequências. E aí ele aborda os estudos do casal Marie e Pierre Curie, que descobriram outros elementos como tório, polônio e rádio, e assim finalmente chegamos já no século XX, no início do século XX, à implementação da radioatividade como ramo de pesquisas científicas. Então, com esse trabalho, nós podemos verificar que é necessário fazer os estudos de todo o processo de construção do conhecimento, não somente as descobertas, mas sim o que influenciaram essas descobertas e o que elas influenciaram. Então, compreendemos que é necessário se apropriar desses conhecimentos, se apropriar exatamente da história da ciência para realizar as abordagens dos diferentes conteúdos, nesse caso, a radioatividade. Então, esse é o meu trabalho. Muito obrigado a todos. Muito obrigada, José Orlando. Você tem 2 trabalhos, né? Tenho. Já vou passar, então, para o segundo, tá? Só um momento. Tá bom. Então, o próximo trabalho também é do José Orlando, uma investigação sobre a presença da história da ciência em livros didáticos de química. Pode iniciar, José Orlando. Então, nesse segundo trabalho, nós buscamos fazer uma investigação sobre como a história da ciência está presente em livros didáticos de química. Então, partindo também da problemática de que o ensino de química é configurado muitas vezes por processos de memorização de leis, de fórmulas, de conceitos, o que nos leva a um ensino descontextualizado e que não ajuda tanto no processo de ensino-aprendizagem, nós apresentamos também a história da ciência como uma importante alternativa para superar esses problemas, a partir da apresentação dos contextos históricos e de como se desenvolveram as pesquisas. Além disso, o livro didático ele também é muito importante, e aí trouxemos também o trabalho, o Programa Nacional do Livro e Material Didático. Esse programa, ele diz que o material didático ele se apresenta como um importante meio de informação, de acesso à cultura, e isso é apresentado em 2 vertentes. Na primeira, o livro didático ele se configura como um importante material para o professor elaborar as suas aulas, assim como, numa segunda vertente, o livro didático também se apresenta como uma importante ferramenta para que o aluno chegue ao conhecimento científico. Então, a partir desses pontos, nós fizemos a verificação de alguns livros didáticos, ver se eles atendem aos critérios estabelecidos por esse programa. Nós pegamos o Programa Nacional do Livro e Material Didático de 2015 a 2019 e selecionamos 3 dos livros ofertados. E aí, a partir da discussão dessa investigação sobre os livros, nós verificamos que o livro didático 1 e o livro didático 2 não apresentavam uma boa discussão referente à história da ciência. Eles apresentavam curtas menções a momentos históricos, apresentavam curtos resumos sobre as biografias dos autores.
E isso alguns autores discutem que não favorece o entendimento sobre os determinados assuntos, porque é necessário mostrar não somente as descobertas, mas sim o posicionamento dos cientistas diante das descobertas, como isso foi se dado, como se trabalhou as diferentes descobertas, visto que a ciência ela não possui uma, digamos assim, não possui uma neutralidade. Ela é formada por seres humanos, ela é formada por uma sociedade como um todo, e isso gera diversas influências. Então, apresentar pequenas visões sobre descobertas ou pequenos resumos sobre os cientistas não ajuda tanto no conhecimento. Já o livro didático 3, ele apresentava referências maiores a momentos históricos, assim como ele trazia documentos históricos, documentos oficiais nos seus materiais e fazia uma discussão mais aprofundada. E isso é importante, porque ajudava o aluno a compreender melhor o contexto de como se deu as diferentes descobertas. Então, além disso, o livro didático 3 também fazia discussões sobre as conferências ambientais, visto que o conteúdo trabalhado era termoquímica, e ainda apresentava gráficos sobre o consumo de energia pela sociedade ao longo dos tempos. Então, fazia uma visão bem aprofundada e que poderia ajudar na construção do conhecimento. Então, dessa forma, nós concluímos com esse trabalho, que é de extrema importância que a história da ciência esteja inserida nos livros didáticos, visto que os livros didáticos são importantes ferramentas de acesso ao conhecimento e à cultura, e diante disso, apenas o terceiro livro didático obedeceu o que o Programa Nacional do Livro Material Didático propõe. Então, esse foi o nosso trabalho, gente. Muito obrigado. Muito obrigada, José Orlando. Muito bom mesmo, muito interessante. Obrigado. Parabéns, viu? Pessoal, caso vocês Obrigado. Boa noite. Boa noite. Caso vocês queiram ligar a câmera, fiquem à vontade, tá? Eu peço apenas para o áudio ficar desligado, mas a câmera vocês podem ligar, assim a gente pode ver a carinha de vocês também, se vocês quiserem, né? Óbvio. Bom, vamos passar então agora, pessoal, para o Elian. O Elian tá aí? Eu tinha visto o Elian. Tô sim. Perfeito. Tudo bem, Elian? Tudo sim. Dá para me ouvir direitinho? Tudo certo? Então tá bom. Vocês estão ouvindo? Tudo bem? Tranquilo? Estamos ouvindo, sim. Uhum. Perfeito, Juliana. Tá ok, então. Obrigada. Então boa noite, gente. pode iniciar, por favor. Obrigada. Ok. Boa noite, gente. Eu e meu grupo, nós fizemos um trabalho a respeito da importância da ludicidade como tendência educacional para o ensino de química, né? Partindo de um contexto onde o nosso ensino, hoje em dia, ele continua sendo construído a partir de atividades que valorizam muito o artifício da memorização. Ou seja, o aluno ele vai pegar informações já passadas pelo professor e ele vai simplesmente reproduzir aquilo, ele vai copiar e reproduzir. Ele não vai estar aprendendo de fato aquilo, ele vai estar apenas reproduzindo. Então, partindo desse contexto, a gente buscou mostrar, com uma revisão bibliográfica, a importância da ludicidade para mudar esse cenário que a gente tem hoje em dia do ensino. A gente fez da seguinte forma: a gente pegou alguns artigos, a gente observou o significado das propostas acerca da ludicidade, a gente interpretou esses dados e a gente buscou fazer uma organização deles e demonstrar, fazendo essa revisão bibliográfica, a importância da ludicidade. Quando a gente fez essa pesquisa, a gente viu que a ludicidade ela foi implicada muitas vezes de forma inadequada. Por quê? Os professores simplesmente jogaram, por exemplo, jogos lúdicos, eles jogaram jogos, perdão.
Eles colocaram simplesmente por jogar ali aqueles jogos. Eles não trabalharam aquilo de forma concisa, eles não trabalharam de forma concreta aquilo. E isso não vai beneficiar o ensino. Ele vai estar apenas cumprindo ali um tempo e não vai estar trabalhando de forma adequada. Alguns pesquisadores, eles atestam que os recursos lúdicos, eles exercem uma natural influência sobre o ser humano desde os seus primeiros anos de vida. Dessa forma, eles constituem como potenciais instrumentos motivadores da aprendizagem, porque o aluno vai pegar aquela atividade, ele vai conseguir trabalhar aquilo de forma prática e vai conseguir absorver de forma mais consistente aquele conhecimento. E, consequentemente, além disso, dependendo da atividade que você propõe dentro de uma turma, você vai trabalhar o coletivo. Você vai ter alunos trabalhando juntos para construir um conhecimento e também, além de construir esse conhecimento, eles vão conseguir, de maneira coletiva, trabalhar e também formar uma consciência ali coletiva e também, de certa forma, crítica. E também você pode inserir o aluno em diversas situações que exigem sua participação na tarefa, ou seja, o aluno não vai ficar ali ocioso, ele vai se sentir parte daquilo, ele vai participar daquilo. Então, quando a gente faz essa pesquisa, a gente vê qual a importância de você tirar esse contexto que a gente tem hoje em dia dessa educação, porque o aluno ele não se sente participativo, você não tem um aprendizado efetivo de fato. Então, a ludicidade, ela traz isso, ela traz uma participação do aluno, ela faz com que o aluno consiga, de forma efetiva, aprender. Então, você melhora ali o ensino-aprendizado. Porém, as considerações que a gente tira com esse trabalho é que a ludicidade, ainda assim, é um terreno muito, muito neblinado, digamos assim. Você não tem trabalhos feitos de maneira concisa, de maneira efetiva. Então, é uma área que você precisa explorar mais ainda, porque você tem poucos trabalhos realmente que foram efetivos de fato, porque foram feitos de maneira errada. Então, precisa sim trabalhar melhor essa área de conhecimento, essa tendência educacional. Por quê? Porque ela traz diversos benefícios. Ela traz um ambiente de descontração e estímulo de motivação e atenção dos alunos para desenvolver e também desenvolver a autonomia dos discentes e proporcionar interações sociais dentro da sala. Assim você vai ter um ambiente mais confortável, que você vai estar estimulando o aprendizado através da descontração. Mas muitos professores ainda hoje em dia têm medo, justamente porque eles têm medo de perder o controle da turma nessa situação de descontração. Então é um trabalho que tem que ser feito de maneira que você consiga descontrair, mas ao mesmo tempo fazer com que os alunos aprendam e estejam focados. Então, esse foi o nosso trabalho. Agradeço a atenção de todos e peço desculpa por qualquer coisa. Nós é que agradecemos. Muito obrigada e meus parabéns, Elian. Muito bom. Próximo agora é a Gláucia, né? Gláucia Maria, certo? Na verdade, quem vai apresentar o trabalho é a Maria Eduarda Lamônica. Perfeito. Ela tá aí? Tá. Tô sim. Boa noite. Tudo bem, boa noite. Meu nome é Maria Eduarda, né? Como a Gláucia falou, eu faço parte do grupo PET Química da USP de Ribeirão Preto. E o trabalho que eu vou apresentar, que a gente escreveu, foi sobre o nosso evento, o PET Estudos, Toxinas e Venenos em Química. Esse trabalho foi baseado naquele movimento Ciência, Tecnologia, Sociedade e Ambiente, que ele promove esse pensamento crítico e mais consciente sobre os fenômenos que acontecem no mundo. Então, considerando que a universidade ela tem o papel de fornecer aos alunos um conhecimento científico, mas ela não consegue fornecer essas informações necessárias para a compreensão do mundo, os projetos extracurriculares, como o PET Estudos, eles ajudam a preparar os alunos para que eles possam exercer essa cidadania e para que eles tenham uma abordagem dos conteúdos científicos no contexto social. O PET Estudos ele é um projeto realizado há 14 anos pelos integrantes do PET Química da USP de Ribeirão Preto, e ele é destinado aos alunos dos cursos de licenciatura e de bacharelado em Química, além de outros alunos de outros departamentos de faculdades.
E cada edição do evento, ela aborda diferentes temas que não costumam ser trabalhados nos cursos de graduação em Química. No ano de 2020, o PET Studios trabalhou o tema venenos e toxinas, que é um assunto muito recorrente no nosso dia a dia, porque frequentemente a gente se depara ou com alguma dessas substâncias, ou até mesmo com os seres vivos que as produzem. Então, nesse trabalho, a gente quis apresentar o projeto PET Studios, Toxinas e Venenos na Química, no seu processo de criação e de planejamento e de desenvolvimento. O processo de criação do PET Studios ele foi dividido em duas fases, o planejamento e o desenvolvimento. Na primeira fase, primeiro a gente fez um levantamento bibliográfico sobre a temática para selecionar os temas que seriam abordados. E aí foram feitas equipes de trabalho que elaboraram os conteúdos sobre os temas que foram definidos. E esses conteúdos foram variados. Eles incluíram vídeos, apostilas, cards, panfletos e outros. Na parte do desenvolvimento, ocorreu a elaboração do nome do projeto, da identidade visual, a montagem no ambiente virtual que foi utilizado e a preparação e a gravação dos vídeos. Esse projeto ele foi divulgado nas redes sociais do grupo e nos grupos do WhatsApp, considerando, né, o contexto da pandemia, nas semanas que o antecederam. E os conteúdos que foram produzidos, eles foram disponibilizados no ambiente virtual de aprendizagem da USP, o ambiente curso de extensão da USP, ao longo de 3 semanas. Na primeira semana, foi abordado o assunto das plantas tóxicas e animais venenosos. E assim a gente disponibilizou episódios de um talk show, que foi intitulado Soltando um Veneno, e esse talk show ele mostrava as plantas e os animais sendo entrevistados para transmitir as informações sobre as substâncias de uma maneira mais descontraída. No total, a gente entrevistou 8 tipos de toxina ao longo de 4 episódios. A segunda semana foi sobre as aplicações das toxinas na área estética. Nessa semana foi postado um livro interativo chamado As Toxinas que Transformam, que mostravam essas aplicações. E além disso, tiveram outros conteúdos, como um card de verdadeiro ou falso e uma imagem interativa. A terceira semana, ela abordou os temas venenos que mudaram a história e venenos que curam, mostrando um pouco da história dos venenos e da importância deles, em especial na produção dos antídotos e das vacinas. Esses conteúdos eles foram divulgados no formato de panfletos e um quiz interativo. No final do projeto, ele ofereceu um certificado de participação para todos os participantes que tiveram pelo menos 70% de presença na plataforma de cursos de extensão da USP. Então, no final desse evento, o grupo, o PET, pôde observar que, utilizando essas tecnologias digitais de informação e comunicação, o PET Studios ele fomentou o desenvolvimento das habilidades docentes dos integrantes do grupo e também propiciou o contato dos graduandos com os conhecimentos sobre toxicologia, que geralmente eles não conseguem ver nos cursos de graduação. E para concluir, né, a efetividade dessa metodologia numa modalidade de ensino remoto e o impacto do projeto serão avaliados em estudos futuros através de questionários investigativos sobre o perfil dos usuários, sobre as estratégias de ensino, sobre os estilos de aprendizagem e, além de tudo, a adesão, o desempenho nas atividades, a frequência e a permanência dos participantes no projeto. Foi isso. Que legal. Muito bom, Maria Eduarda. Parabéns. Parabéns para vocês. Agora a gente passa, então, para o nosso próximo trabalho, que é o da Luciana Gonçalves. Já estou colocando aqui também. É o guia prático para uso do POTU como ferramenta para a criação de narrativas e conteúdos digitais na educação. Pode iniciar, por favor, Luciana. Boa noite, eu sou professora mestre em Ensino e Tecnologias aqui no município de Campos do Goytacazes, no estado do Rio de Janeiro, e esse guia prático para o uso do POTU, ele foi oriundo de uma ação formativa que considera que os avanços tecnológicos têm trazido demandas que impulsionam a incorporação de tecnologias digitais no processo de ensinar e aprender. E o POTU, ele é uma ferramenta de criação de conteúdos multimídias.
que ele pode ser usado tanto na abordagem de conteúdos de áreas de ensino diversas, como também diretamente com o aluno na perspectiva da aprendizagem colaborativa, né? Pressupondo autores como Fiorentini, que afirmam que a aprendizagem colaborativa, ela se estabelece nas relações não hierarquizadas, na corresponsabilidade, no objetivo, o alcance de objetivos em comum. Então, esse material, ele foi destinado a professores como suporte técnico pedagógico, a fim de apresentar as principais funcionalidades desse Puntum, né, e suas possibilidades no âmbito pedagógico, diretamente nas ações com os alunos. E aí, através de um questionário, eu tive feedback desses professores participantes, a maioria deles eram professores do ensino fundamental, tinha alguns professores também do ensino superior, que utilizaram essa ferramenta, que é uma ferramenta colaborativa, gratuita, de trabalho em nuvem. E como resposta na coleta de dados, eu tive a seguinte informação: o Puntum, ele ofereceu importantes contribuições para a promoção de ações mais inovadoras, o que no contexto do avanço da tecnologia, no contexto da cybercultura, das redes sociais, a gente ter a apropriação por parte dos professores de uma ferramenta que possa trabalhar de modo colaborativo na criação e na valorização das narrativas desses alunos é fundamental nesse momento em que o ensinar e o aprender, ele vem trazendo desafios para esse professor, né? Porque se antes a gente tinha um professor como principal meio de informação na sala de aula, hoje essa postura, esse papel docente, ele é cada vez mais desafiador no sentido das consequências que essas tecnologias digitais, no sentido da comunicação, vem trazendo e vem modificando esses processos. Então, o processo de ensinar e aprender demanda, de fato, uma característica mais de inovação. E, para tanto, é importante que os professores eles se apropriem dessas tecnologias de modo a saber utilizar, conhecer as especificações técnicas, mas do âmbito pedagógico. Então, esse material, que é o guia prático, ele tem essa funcionalidade, ele especifica como utilizar essa ferramenta dentro do contexto pedagógico, priorizando, enfatizando aí a concepção de aprendizagem colaborativa. E esse é o trabalho, e gostaria de agradecer a atenção. Muito obrigada, Luciana. Nós é que agradecemos. Excelente trabalho. Meus parabéns. Obrigada. Agora nós temos a Mariana, que também vai apresentar dois, né, Mariana? Mandalas, progressão de aprendizagens e transição na BNCC, o primeiro, certo? Sim. Tudo bem? Vocês conseguem me ouvir? Tranquilo. Que bom. Se quiser Eu poderia colocar aí no vídeo, fica tranquila, tá? Eu poderia fazer uma apresentação contínua ou preciso encerrar uma e começar outra? Fica à vontade, o que você preferir. Tá ok, então. Tá? Obrigada. Eu me chamo Mariana de Jesus Freitas, sou professora da Rede Básica de Educação Básica de Maracanaú, que é uma cidade da região metropolitana de Fortaleza, Ceará. E esse trabalho, ele foi apresentado na conclusão de uma especialização, de um MBA, na verdade, em gestão escolar, pela USP-ESAL, que agora, em julho, então está bem fresquinho. E essa é a primeira parte que eu vou apresentar, que é o relato da pesquisa. Então, essa pesquisa, ela tratou de um estudo bibliográfico, que utilizou a metodologia Design Science, baseada numa autora chamada Dresch e outros autores, que é de 2015, que a principal ideia é ter a construção de um artefato. Me angustiava muito as pesquisas que não tinham um produto. Gerar dados é muito importante, mas eu vi as pesquisas em outras áreas gerando produto e eu achava interessante e positivo que fosse gerado um produto na educação também. Então, foi esse um dos objetivos, gerar algo que pudesse potencializar o fazer pedagógico. Então, surgiu a mandala. O que é essa mandala pedagógica? É um diagrama, um gráfico de setores,
dividido em 11 setores, onde cada setor representa uma etapa ou ano da educação básica. Então, nós temos a etapa da educação infantil e do ensino médio, que estão aglutinadas em um só setor da mandala, e os anos do ensino fundamental divididos um em cada setor. Dentro desses setores, existem as habilidades da educação básica, da área de matemática. E elas ganharam um destaque colorido que mostram ao professor onde essas habilidades se conectam, porque eu me sentia muito angustiada enquanto professora de não entender a profundidade daquele conteúdo que eu estava lecionando, porque o pedagogo ele tem uma visão do todo, uma visão holística, mas às vezes falta uma visão de profundidade da disciplina que ele está ali lecionando. Então, no momento, eu estava lecionando matemática para as turmas de alfabetização e me angustiava muito não saber o que deveria vir antes e o que viria depois do que eu estaria ensinando ali naquele momento. Então, isso me motivou a construir essa mandala. Fazendo essas análises das habilidades, eu pude perceber que ela ajuda o professor a perceber essa progressão e, se for necessário, realizar também a recuperação de conteúdos que foram perdidos, porque ele pode voltar às habilidades anteriores até que esse aluno tenha condições de entender aquele conteúdo do ano. E também ajuda na transição, porque o professor da etapa anterior consegue perceber o que esse estudante terá que aprender, tendo em vista que as habilidades da BNCC são direitos de aprendizagem, então todo estudante precisa aprender o que está na base, então o professor pode perceber facilmente, porque a leitura da base ela não é assim tão fácil, né, por assim dizer. É um livro muito extenso, mas juntando, aglutinando todos esses dados num infográfico, acredita-se que essa análise é facilitada pelo professor. Então, o professor da educação infantil, ele pode olhar quais serão as habilidades que este estudante irá aprender em matemática no primeiro ano do ensino fundamental e ter condições de adaptar suas práticas, suas brincadeiras para potencializar esse aprendizado, bem como o professor que está ali nas séries iniciais do ensino fundamental pode entender que se esse aluno chegou com alguma lacuna, qual experiência ele não conseguiu vivenciar na educação infantil e possibilitar, visto também que a BNCC preconiza a importância da brincadeira nos primeiros anos do ensino fundamental. E isso está presente também do 5º para o 6º ano e do 9º ano para o ensino médio. Existe essa possibilidade de perceber e ajudar na transição desses estudantes para que não haja quebra, para que ela seja muito mais fluida. Se você quiser passar para o próximo, Patrícia, onde eu falo mais especificamente do objeto. Tranquilo. Então, agora dando continuidade, né? Mandalas pedagógicas, ferramenta de suporte ao planejamento alinhado à BNCC. Pronto. Então, nesse relato de produção técnica, foi especificado como essa mandala foi construída. E aqui o interessante é que a metodologia utilizada na pesquisa possibilita que esse estudo seja reaplicado baseando-se no que os autores chamam de heurísticas de construção e de contingenciamento. Ou seja, no estudo é listado como foi feito, passo a passo, que são as heurísticas de construção, e o que não deu certo, que são as heurísticas de contingenciamento, para que quem tiver interesse de replicar esse estudo com outra área do conhecimento, ou mesmo em matemática, enfim, pode olhar, ver o que deu certo, o que não deu certo, e já economizar um tempo no estudo. Então, quais foram os passos seguidos para construir essa mandala?
primeiro partiu dessa angústia de conhecer o que é que tem antes e o que tem depois. Então, foi feito um mapa com as habilidades da BNCC, primeiramente, só dos anos iniciais, de 1º ao 5º ano, procurando onde os objetos de conhecimento se uniam. Então, foi feito um mapa, esse mapa virou uma tabela, essa tabela virou a primeira mandala que tinha um formato de um pentágono. Quando se entendeu que essa lógica poderia ser expandida para a educação básica, então se ampliou as tabelas, se ampliou a análise, já não houve mais a necessidade de fazer um mapa, porque foi aplicando essa mesma lógica, e então uma colega de trabalho conseguiu batizar essa criança com o nome de mandala. E então esse projeto ganhou esse formato circular, né, com esse contínuo, e é uma pena a gente não conseguir mostrar, mas tá no trabalho completo, que depois vai ser publicado, né, se tudo der certo. Então, o que acredita-se com esse projeto? É que o professor possa ter o seu tempo de planejamento qualificado, potencializado, porque ele não precisaria folhear um documento extenso e procurar todas essas conexões. Já estaria nesse infográfico. E esse infográfico, ele vai crescer, né? Vai crescer mais um pouquinho, ele está num projeto aí do Sebrae, de aceleração de startups, para que ele possa se transformar numa plataforma que, além do professor conhecer essas dinâmicas de progressão de aprendizagens da base e de transição, ele possa ter links para conteúdos que ajudem ao seu planejamento, como atividades, vídeos e, enfim, teorias, para que possa realmente ser uma ferramenta que auxilie o professor nesse planejamento, diminuindo o tempo e qualificando para que ele possa se dedicar a atividades mais reflexivas, porque é uma das queixas dos professores o excesso de trabalho burocrático. Então, acredito que eu disse o que eu tinha para dizer, agradeço a atenção de todos e a oportunidade. E é isso aí, uma boa noite. Obrigada. Nós é que agradecemos, Mariana. Agradecemos muito. Nossa, gente, é impressionante. Conforme vocês vão falando, assim, dá a impressão que a gente quer mergulhar no trabalho de vocês, né? E porque é um trabalho mais interessante que o outro, e um conversa com o outro, então, assim, dá vontade de querer ler mais e de querer saber mais, aprofundar os trabalhos de vocês. Meus parabéns, Mariana. Vamos dando seguimento agora com a Joyce, que também vai apresentar 2, né, Joyce? Isso aí. Temos o primeiro, então, que seria impressão 3D em sala de aula. Pode começar, tá? Ok, vocês estão me ouvindo bem? Tá. Tranquilo. Tá tudo tranquilo? Ok, então. Meu nome é Joyce Stralhotto, eu sou estudante de Medicina na Universidade Estadual do Centro-Oeste, aqui em Guarapuava, no Paraná, e meu projeto se denomina A Impressão 3D em Sala de Aula. Meus coautores são a professora Juliane Bonini, antiga orientadora da iniciação científica, que está aqui presente na reunião, e a minha colega de iniciação, Maria Eduarda Borges, que também está presente na reunião. Bom, a década de 90 foi conhecida como a década do cérebro. Nessa época, houve uma grande explosão de conhecimentos voltados para a neurociência. No entanto, esses conhecimentos ficaram restritos ao ambiente acadêmico. Mas isso não é o adequado. O adequado é que os conhecimentos científicos eles sejam expandidos ao público leigo, porque a ciência ela não é restrita a um público específico, ela tem que ser expandida. No entanto, é difícil a expansão desses conhecimentos porque eles são complexos para os que não estão familiarizados com ele, principalmente, no caso, o público leigo. Esse cenário, por exemplo, ele é observado nas escolas públicas brasileiras. A metodologia passiva de aprendizado utilizada em muitas delas
não respeita as memórias de aprendizagem do estudante, muitas vezes, porque temos estudantes sinestésicos, estudantes táteis, estudantes auditivos, estudantes visuais, e o ensino 2D bidimensional, muitas vezes não respeitam com que essas memórias e dificultam o aprendizado do estudante. Nesse cenário, surge a impressora 3D. Ela rompe com esses obstáculos que impedem que o conhecimento chegue a públicos que antes não eram acessíveis, pois ela torna o que era subjetivo, que estava nos livros, ela torna palpável. Ela permite com que indivíduos de diferentes memórias tenham seu potencial de aprendizado elevado. Por exemplo, ao sonorizar uma orelha externa, uma dessas são imprimidas pela gente, ou uma orelha interna, o aluno ele tem uma noção mais ampla do processo auditivo ou do processo de equilíbrio. O que antes era só desenhado e para ele era abstrato, agora ele pode palpar, ele pode movimentar essas peças para ter um melhor desempenho acadêmico. Primeiramente, as peças foram impressas no Laboratório de Neurociência e Comportamento da Universidade Estadual do Paraná, do Centro-Oeste do Paraná, Unicentro, aqui em Guarapuava. A impressão ela foi realizada numa impressora MakerBot Replicator 2. O material utilizado foi o PLA, a temperatura de 230 graus. As peças elas foram baixadas do site thinkiverse.com, todas gratuitas, exceto essa peça aqui, que é o astrócito, que ela custou R$30. As peças eram baixadas no formato de STL, então elas eram convertidas em X3G, que é um tipo no próprio aplicativo da impressora, que é um tipo de arquivo que a impressora reconhece. Algumas das peças foram pintadas. As peças impressas, portanto, foram os lobos cerebrais, esquerdo e direito, um neurônio mielinizado, um cerebelo, uma orelha externa, um tronco encefálico, uma orelha interna, um globo ocular e, por fim, como já mostrei, um astrócito. As impressões ocorreram sem maiores problemas, exceto algumas peças, por exemplo, os lobos cerebrais, que possuíam bases irregulares. Na hora de imprimir, a primeira impressão ocorreu uns emaranhados, devido a uma desconfiguração na hora de converter o arquivo, mas isso foi rapidamente resolvido e não tivemos maiores problemas. A vantagem da impressão 3D é o seu baixo custo. Por exemplo, 1 quilo de filamento de PLA, ele está em torno de R$150, que dá mais ou menos 15 centavos por grama. A fabricação de uma peça, de cada uma dessas que eu mostrei, no total de tudo isso que eu mostrei, custou apenas R$35,77. Portanto, o maior investimento que a instituição vai ter na hora se quiser adquirir a impressora 3D, é na própria impressora 3D. A do nosso laboratório é uma impressora mais cara, ela custou R$14.000. No entanto, há impressoras no mercado de R$2.000 que vão cumprir com a mesma função. E qual que é a importância disso, por exemplo? Se a escola quiser adquirir, ou se a faculdade quiser adquirir isso, ela pode vender essas peças, haja vista que elas possuem um alto valor agregado. Por exemplo, esse lobo cerebral aqui, uma peça dela custa R$15 impressa em 3D. Já em PVC, que é um material semelhante, mas aquelas encontradas em sites, por exemplo, no Submarino, para vender, ela está saindo por R$1.200. Então, a diferença de preço é exorbitante. O nosso trabalho ele foi aplicado em 2 escolas públicas aqui do estado do Paraná, em Guarapuava, que eu apresentarei no outro trabalho. Mas a metodologia consistiu em um pré-teste, apresentação da matéria através de slides e das peças 3D, um pós-teste, no momento em que os alunos fizeram uma modelagem, massa de modelar, replicando as peças produzidas em 3D e uma avaliação do trabalho pelos alunos.
O pós-teste obteve uma quantidade de acertos 25% maior do que o pré-teste, o que salienta mais uma vez a eficiência dos trabalhos em 3D, como já observado no estudo feito na Universidade de Boston, de Medicina, em 2015, por Esteves e colaboradores, em que ele analisou justamente isso, o ensino de neuroanatomia em 2D e em 3D. Alunos que foram lecionados em 3D tiveram um desempenho acadêmico muito melhor se comparado ao 2D. Portanto, esse trabalho cumpre com seu objetivo, né, em que tange ao fato de a impressora 3D romper com essa barreira entre ciência e população leiga. Afinal, a ciência é algo para todos, não é algo que deve ser restrito apenas no ambiente acadêmico. E a impressora 3D, para você manusear as peças, você não precisa ter autoconhecimento em área de informática. Afinal de contas, por exemplo, eu sou estudante de medicina, de informática, eu não entendo nada e mesmo assim consegui imprimir as peças. Ela é ideal para larga escala, haja vista que possui um baixo custo de produção, um alto valor agregado, e ela potencializa o aprendizado de forma magnífica. 25% de acertos a mais é algo bem significante. Obrigada, agora tem o outro. Nós é que agradecemos. Muito legal, Joyce. Então, a gente passa agora, então, ao último trabalho, né, da Joyce, aplicação da impressora 3D como ferramenta pedagógica, dando continuidade aí aos trabalhos da apresentadora. Pode começar, Joyce. Bom, pulando as apresentações, atualmente vivemos em uma era de um grande avanço tecnológico. Isso, inclusive, chegou nas escolas. Por exemplo, no computador, internet, hoje em dia é muito comum as escolas terem acesso à internet. Sabemos que muitas, infelizmente, não têm ainda, mas esse cenário está se modificando cada vez mais. A impressora 3D é uma ferramenta que deve ser usada, sim, porque ela é uma potencializadora do aprendizado e é algo simples de ser usado. Então, esse estudo tem como objetivo relatar o uso de modelos de peças neuroanatômicas impressas em 3D com alunos do ensino público aqui de 2 escolas estaduais de Guarapuava, no estado do Paraná. As peças foram aplicadas na Escola Estadual Padre Chagas e na Escola Estadual Lini Marto da Costa. Foram ministrados para 33 alunos do primeiro ano do ensino médio. No entanto, para análises estatísticas, que eu trabalho mais no final do meu trabalho, eu considerei apenas 26 alunos, porque 7 alunos não responderam o pós-teste. As peças impressas as peças trabalhadas foram as mesmas que eu mostrei no trabalho anterior, foi lobo cerebral, tronco encefálico, astrócitos e assim por diante. Para a realização dessa apresentação, conversamos previamente com os coordenadores das respectivas escolas para agendar um encontro com os alunos que envolvesse 2 aulas seguidas, para que desse tempo suficiente para a gente poder trabalhar com o que queríamos. A metodologia consistiu, então, em um pré-teste envolvendo 9 questões sobre assuntos de neuroanatomia básica, que está na tabela 1 do meu trabalho, mas quando for publicado, vocês poderão ler. Consistiu na apresentação de um slide junto com as peças 3D que eram passadas durante a aula, um pós-teste com as mesmas questões do pré-teste, tudo igual, só que os alunos não tinham acesso ao pré-teste depois que eles responderam ele, então eles não poderiam colar. Teve um período de modelagem em que os alunos, através de massas de modelar, eles escolhiam uma das peças 3D para replicar isso e fazer semelhante. E, por fim, os alunos avaliaram o trabalho, dando uma nota de 0 a 10. O resultado, então, foi o esperado. Para mim, na realidade, foi maior do que o esperado até. Como foram 26 alunos
para análise estatística de 9 questões, então tivemos um total de 234 questões respondidas. O pré-teste, ele teve apenas 100 questões corretas. Já o pós-teste teve 125 questões corretas, como demonstrado no gráfico 1 também do meu trabalho. Ou seja, houve um aumento de 25% dos acertos dos estudantes, o que é magnífico, demonstra o tamanho do potencial pedagógico que há nessa ferramenta de ensino. Você tirar aquilo que antes era ministrado em 2D para alunos e você mostrar isso numa realidade palpável para eles. No que tange às questões mais específicas do meu trabalho, a questão número 6 teve que envolvia, perguntava aos alunos qual era o local de formação da imagem no globo ocular. Ela teve um número de acertos no pré-teste menor. Eu acredito que possa ter sido algum problema na explicação, que os alunos devem ter ficado confusos. Já as questões 1 e 4, que envolvem, respectivamente, perguntas sobre as estruturas da orelha externa e do neurônio mielinizado, mantiveram o mesmo número de acertos, tanto no pré-teste quanto no pós-teste. Isso talvez seja por uma explicação insuficiente ou não sei mais o que poderia ter ocorrido. No que tange a nota dada pelos alunos ao trabalho, os alunos deram uma nota 8 de 10 ao trabalho, que sugere que os docentes aprovaram o projeto proposto. Além disso, eu pude perceber, assim como os meus coautores, a aprovação dos alunos no dia da exposição do trabalho, porque eles participaram muito, eles fizeram perguntas, eles participaram no projeto da massinha e tudo mais. Mas o que mais me chamou a atenção é que as perguntas estavam mais relacionadas a assuntos de doença, porque durante a apresentação eu expus doenças relacionadas, por exemplo, ao labirinto, que está na orelha interna, que daí dá labirintite, ao Alzheimer, que está no hipocampo, por aí foi. Então, os alunos se interessaram por isso, porque é algo que está no cotidiano dele. Alguns tinham mãe com labirintite, outros tinham vó com Alzheimer, e eles ficaram interessados sobre isso, e com as peças em mão, eles puderam correlacionar essas doenças. Por fim, o trabalho cumpriu com seu objetivo de potencializar o aprendizado, pois, como já dito anteriormente, teve uma melhora de 25% no número de acertos. E os alunos gostaram do projeto, o que pode ser percebido tanto pela nota atribuída ao projeto por eles, quanto a intensa participação que eles tiveram durante o projeto. Muito obrigada, eu agradeço a todos os presentes, aos meus amigos, ao meu namorado, a professora Juliana Bonini, e todos que puderam me acompanhar. Nós é que agradecemos, Joyce. Parabéns, viu? Excelente trabalho, excelentes trabalhos. Pessoal, não sei se vocês têm a mesma visão que eu tenho, mas, assim, pelo que eu percebi, os trabalhos eles estão muito atualizados e contextualizados com a nossa realidade, né? Então, assim, a gente vê lá desde do primeiro trabalho, né, que ele comenta lá a questão da ciência, de como a ciência é influenciada e como a ciência também influencia, que eu achei isso muito interessante, mas a gente percebe que os trabalhos, eles se conversam, olha que interessante. Então, quando a gente está falando quando a Joyce, por exemplo, comenta a questão do tangível, ele vai de encontro com as questões lá da Mariana e também com o que a Lu colocou aqui no chat, né? Quer dizer, a gente precisa, na verdade, que seja gerado nessas pesquisas algum produto também, né? Algo que seja tangível, principalmente quando a gente está falando de ensino, né? Que é muito interessante isso. E assim, os temas que vocês trouxeram, apesar de eles serem, assim, muito... vamos dizer assim, alguns temas, por exemplo, a impressora 3D e CTSA. Então, a gente percebe o quê? Que apesar de ser temas diferentes, eles se complementam,
né? Porque a gente está trabalhando a ludicidade, a gente está trabalhando CTSA, a gente está trabalhando design science, aprendizagem colaborativa, a inovação tecnológica. Então, assim, vocês percebem, né, que existe e principalmente a contextualização com a realidade que a gente está trazendo, né? Essa aproximação para que a gente consiga, na verdade, atrair a atenção do nosso aluno. E eu achei isso muito, muito interessante. Então, assim, eu gostaria de parabenizar os trabalhos, eu fiquei realmente com vontade de sentar, sabe, a partir de hoje, pegar e ler todos os trabalhos completos, porque, assim, eu fiquei realmente encantada. Alguns trabalhos até chegou a me arrepiar, porque eu falei, gente, eu quero ler esses trabalhos aqui, muito, muito interessante. Excelentes trabalhos, né, Glaucia? Também concordo com você. E agora eu deixo, então, para vocês, né? Eu abro para que vocês concluam aí com algumas perguntas. Pelo que eu vi aqui no chat, ninguém colocou, né? Apenas um comentário da Lu, mas eu deixo aí aberto para vocês. Fiquem à vontade, pessoal. Olha que são muitas e muitas apresentações interessantíssimas. Eu penso, Patrícia, que tudo isso culmina na questão da formação do professor, né? É o que a gente está falando de práticas inovadoras, não só no sentido de inserir essas tecnologias, mas de se apropriar de como utilizar, de como engajar isso de forma que ela atenda, que seja assim de uma forma mediadora, no sentido de alcançar os objetivos de aprendizagem. Então, foi aquilo que você falou, todos os trabalhos conversaram entre si, né, porque favorece a aprendizagem colaborativa e, de uma certa forma, a gente está falando de tecnologia. Eu costumo dizer que, às vezes, a gente tem ainda situações de pessoas que ainda resistem um pouco a essa questão da tecnologia por falta do domínio ou por insegurança de utilizar. Mas a tecnologia, se ela não estiver presente na sala de aula da gente, de uma forma física, por meio de um aplicativo ou alguma outra tecnologia, ela vai estar presente, mesmo que seja de uma forma atitudinal, porque hoje os alunos, eles trazem informações, trazem desinformação também, né, porque tudo é muito rápido, dissemina muito rápido, então o nosso papel docente hoje é muito mais desafiador, nós não somos mais o principal ou o primeiro meio de acesso à informação, mas fazer com que o aluno acesse a informação e produza conhecimento, eu acho que esse é o grande desafio. Então, independente de eu ter uma tecnologia na palma da minha mão na sala de aula, eu ser, de repente, relutante para implementar essa tecnologia no meu processo, no meu planejamento de aula, eu vou lidar com a questão comportamental, a questão de atitude desse aluno dentro desse contexto do avanço da tecnologia que vem causando essa aceleração e essa modificação nos processos de comunicação. Então, assim, todos os trabalhos, eles de uma certa forma conversam muito nesse sentido para a gente pensar essas questões de prática pedagógica. Exatamente. Nossa, eu concordo plenamente com você, até porque os nossos alunos, eles estão querendo mais, eles estão exigindo mais. Então, é aquilo que você falou também, a gente atua mais na mediação, né? Então, nós temos os instrumentos, mas ele já não basta. É necessário que a gente atue com outras formas aí, né? Que a gente exerça aí, na verdade, um perfil para poder trabalhar com essas ferramentas, né? Muito legal, interessante. A Glaucia também tem uma pergunta, né, Glaucia? Olá, boa noite para todos. Sim, eu acho que também pediram para a Joyce, acho que mostrar para a gente, mostrar novamente as peças, e eu queria perguntar para ela que marca que ela usou, que modelo que ela trabalhou com a impressora 3D, e se o que é usado para impressão, se custa se esse material ele também é muito caro ou não, que tipo de material ela trabalhou. Ah, legal. Joyce? Então, eu já vou ligar o vídeo que deixa eu aproveitar e mostro as peças. A impressora usada pelo nosso laboratório é uma impressora realmente mais cara. A marca dela é MakerBot Replicator 2. E o material usado é o PLA.
esse material, 1 quilo de material, dá para imprimir muita coisa. Todas essas peças que eu mostrei, elas foram, se eu não me engano, 238 gramas. Ou seja, dá para fazer muita coisa com 1 quilo de material. E hoje no mercado, há impressoras de 2.000, de R$ 1.500. Uma impressora boa, você vai conseguir fazer muita coisa também no valor de R$ 2.000 a R$ 3.000. Isso é um dinheiro que volta. Isso é um dinheiro que volta. Porque se você quiser, por exemplo, imprimir para ensinar em aulas e vender para outras instituições, a peça 3D tem um valor agregado muito alto. Então, você acaba pagando a impressora. Ah, as peças. O tronco encefálico é esse. Esse seria o nosso globo ocular. Ele quebrou o músculo reto superior aqui, mas ele está inteiro ainda. A nossa orelha externa. O neurônio mielinizado. O verde é a mielina dele. O astrócito. O lobo cerebral esquerdo e direito. Daí dentro dele dá para ver as regiões do giro do símbolo e tudo mais. O cerebelo. E acho que é isso. Aí a orelha interna. Não sei se deu para ver. Muito legal. Muito bom. Pessoal, a gente tem mais um tempinho para uma pergunta, só que antes eu gostaria de passar para vocês alguns avisos finais, né? Até porque a gente vai ter agora o encerramento, então eu já queria deixar para vocês alguns avisos gerais e aí a gente tem um tempinho para mais uma última pergunta. Então, assim, são 4 avisos na verdade, tá? É que os certificados, eles serão enviados por e-mail para vocês até o final de dezembro desse ano. É um convite para que vocês assistam agora um evento que vai começar às 22 horas, que é Conectando pelo site ou o evento do canal do YouTube, né, que é o evento de encerramento, na verdade. Os trabalhos, eles vão ser avaliados como destaque e serão anunciados na transmissão do encerramento agora às 22 horas. E também serão publicados no site. E o livro de resumos, ele será publicado no site do evento até o final de janeiro de 2021, tá? Então, são alguns avisos para vocês. E aí, a gente tem mais um tempinho para uma perguntinha antes do encerramento. Alguém gostaria? Não? A Gláucia está com a mãozinha levantada, mas acho que é daquela hora, né, Gláucia? Tem mais alguma? Na verdade, acho que é muitas perguntas que acabam aparecendo aí e a gente tem curiosidade de ver os trabalhos, né? Mas então, pessoal, eu agradeço a participação de vocês. Desejo agora que vocês sigam aí nas pesquisas, porque eu acho que a área da educação ela é muito, muito importante. E assim, nós somos agentes, o nosso papel, na verdade, né? É muito importante diante disso tudo. Eu gostaria de desejar sucesso para vocês aí, tanto na carreira profissional quanto na carreira acadêmica. E é isso, pessoal. Uma boa noite, né? Desejo a todos uma boa noite e agradeço pela participação, excelente participação de todos. Muito obrigada, tá? Boa noite. Eu estou encerrando a gravação a partir de agora, tá, pessoal?